porque hoje a Polícia Militar completa 206 anos. E aproveito também, já que eles são oriundos, Excelência, permite uma parte? como eu. Vossa Excelência, permite uma parte? Pois não, deputado Jânio Mendes? Queria dedicar a homenagem também a Vossa Excelência, É isto. oriundo dos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Muito. Parabéns. E aproveito, mando um abraço para todos os policiais militares, ativos e inativos, e seus familiares, pela luta árdua que travam, procurando proporcionar segurança à população do Estado, mesmo não recebendo o devido reconhecimento por vezes. Mas, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para tratar de algo que vem me deixando muito preocupado. A relação dos advogados com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, tendo em vista as suas prerrogativas. Faço questão, deputado Jânio Mendes, de denunciar a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB-RJ criou dezenas de comissões para tratar de todos os temas que interessam à sociedade, mas vem deixando de cuidar da sua principal atribuição: afirmar o entendimento de que o advogado é essencial à justiça. Dizer, inclusive, que sem o amplo direito de defesa não há democracia. Estou me referindo a uma situação enfrentada por um advogado jovem no estado do Rio de Janeiro. E a história, senhor presidente, começa a partir do enfrentamento que veio tendo o doutor Tiago com um juiz de direito que cuidava de varas especiais, juizado especial civil. Falo do doutor juiz de direito Flávio Citro. O doutor Flávio Citro ganhou o prêmio Inovare, porque ele criou, no juizado especial civil, mecanismos para a resolução prévia de conflitos antes do ajuizamento da ação. Porque, como todos nós sabemos, o Poder Judiciário vive assoberbado, tendo em vista o grande número de demandas. E em face da difusão e da luta em defesa do consumidor, o Juizado Especial Civil passou a ser muito mobilizado. E o doutor Flávio Citro criou o que os advogados chamam expressinhos. Expressinho Telemar, expressinho Oi, para que conciliadores recebessem as partes que pretendiam antagonizar com essas concessionárias de serviço público e também lojas de eletrodomésticos de grande notoriedade. Para que o prêmio fosse justificado, entendeu o doutor Flávio Citro que todos os advogados deveriam orientar a parte para o acordo prévio, sem o ajuizamento ou sem o prosseguimento da ação quando ajuizada. E aí, o doutor Tiago, na busca do interesse dos seus assistidos, passou a não concordar, a não obedecer cegamente
o que passou a ser uma determinação. Dr. Flávio Citro chegava a constranger os clientes, obrigando os clientes do Dr. Tiago e de outros advogados ao acordo prévio. Com a resistência do Dr. Tiago, o Dr. Flávio Citro começou a pressionar os assistidos pelo Dr. Tiago para que fizessem acusações ao advogado. Como se a procuração tivesse tido a assinatura falsificada, como se o assistido não conhecesse o advogado. O assistido não conhecer o advogado não consiste em nenhuma novidade. Os grandes escritórios da advocacia, basta olhar a procuração, que é um formulário. Por vezes tem 50 ou mais advogados. O cliente assina a procuração para todos aqueles advogados. Para quem milita no fórum, todo dia, nos corredores, aparece um advogado apregoando o nome de alguma parte. Fulano de tal, fulano de tal. Fulano se apresenta: eu sou advogado do escritório tal, vim aqui para lhe dar assistência. Então, a parte não conhecer o advogado não é novidade. Mas no juizado especial civil, fica impossível o estelionato judicial a partir da falsificação da procuração, porque a parte tem que comparecer. O advogado não representa a parte no juizado especial civil sem a presença. E aí, além de enfrentar o doutor Flávio Citro, não se submetendo a essas imposições, o doutor Tiago ainda procurou conhecer o procedimento do doutor Flávio Citro, juiz de direito, como cidadão, e descobriu que eram várias as ações ajuizadas pelo próprio doutor Flávio Citro e de sua esposa, separadamente, fazendo acordos, não acordos de R$900, R$800, como ele próprio estava impondo em homenagem às concessionárias de serviço público. Os acordos que ele fez, e está tudo constando nos anais do judiciário, eram acordos mais relevantes, 35 mil, 25 mil, ele e a esposa. São várias as ações ajuizadas por ambos, com acordos os mais robustos. E aí, o doutor Tiago denunciou o doutor Flávio Citro. A partir daí, começou a sofrer toda a perseguição. E o doutor Flávio Citro passou a contar com o apoio assustador do Ministério Público, que ajuizou, veja bem, senhor presidente, senhores deputados, o doutor Tiago está respondendo a 38 ações. O Ministério Público já denunciou o doutor Tiago 38 vezes. Processos diferentes. Os processos são distribuídos, o Ministério Público pede a prisão, é de se imaginar, caindo em várias criminais diferentes, que um determinado juiz ia determinar a prisão, como aconteceu. Inconformado, o doutor Tiago ficou foragido. Foragido durante algum tempo. Chegou, inclusive, a adiar o casamento para ver o grau de sofrimento. Mas, com a máquina do Estado completamente mobilizada, veja só, né, estou perdendo o bolo ali, mas vou quase que encerrar. Mas, senhor presidente, por último,
sem possibilidade de continuar foragido, o doutor Tiago foi preso. E é preciso dizer que nos primeiros processos, nos primeiros 23 processos, nós temos ações em que o juiz não acolheu a denúncia. Temos outras em que ele conseguiu habeas corpus. Temos várias em que o processo foi trancado no Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público foi ficando irritado, o brio, o capricho. E, em relação praticamente a cada cliente do doutor Tiago, tem um processo. E aí, senhor presidente, na própria Ordem dos Advogados do Brasil, que eu insisto em dizer que não defende as prerrogativas do advogado, tem também um tribunal para julgar os advogados. E no tribunal da OAB-RJ, o doutor Tiago conseguiu ver uma decisão onde a relatora opina para que a OAB defira ao doutor Tiago a assistência jurídica, um advogado. O doutor Tiago não tem mais dinheiro, porque enfrentar esses processos e sem poder preservar seu escritório, o seu ganha-pão, cheguei, inclusive, a tentar na Defensoria Pública, para que o doutor Tiago fosse assistido. Então, senhor presidente, lamento muito que eu agora esteja recorrendo à Comissão de Direitos Humanos da OAB, para tentar, na Comissão de Direitos Humanos da OAB, fazer com que o doutor Felipe Santa Cruz compreenda qual é a sua atribuição. Doutor Felipe Santa Cruz, presidente, vive opinando sobre tudo, viaja ao país inteiro, não pode ver uma luz acesa, como mariposa ele não se apresente para opinar. Mas a sua principal atribuição está esquecida. Portanto, senhor presidente, ao mesmo tempo que eu venho aqui para denunciar o juiz de direito, doutor Flávio Citro, denunciar a cumplicidade e a conivência do Ministério Público na perseguição a um advogado, venho também denunciar a Ordem dos Advogados do Brasil, seção RJ, que precisa compreender que a sua principal atribuição é defender a prerrogativa do advogado. Muito obrigado.